Bom dia, pessoal. Primeiramente, desculpa um pouco aí o atraso, mas vamos começar a aula de hoje, tá? Hoje iremos trabalhar as variações patrimoniais, ou seja, dando continuidade ao assunto de contas, né? E antes de chegar à estruturação, a gente tem essa questão das variações patrimoniais, que falam um pouco dos atos e fatos administrativos, tá? E aí vamos começar a dar início a esse assunto hoje, beleza? Então deixa eu botar aqui o material que a gente vai utilizar. Pronto, gente. Então vamos começar aqui. Deixa eu só organizar aqui para não ter problema, tá? Então vamos começar aqui a parte de variação patrimonial. Gente, a gente viu lá atrás que as contas servem exatamente para esse tipo de finalidade. Cada elemento patrimonial tem uma conta e essa conta serve para esse tipo de controle, tá? Então, veja, o patrimônio da empresa está em constante movimentação. E isso acontece devido aos acontecimentos que são classificados basicamente em dois grupos: atos e fatos administrativos, tá? Se vocês forem pesquisar ou tentar estudar esse assunto, também é comum a gente achar esse assunto com atos e fatos contábeis, tá? Então, vocês podem procurar essa questão de atos e fatos administrativos ou atos e fatos contábeis na internet, que vocês vão ter muito, muito e muito conteúdo sobre isso, tá? Esse material, esse assunto está no livro de Eugênio Moura, que a gente está estudando, né? No capítulo 4, tá? Que tem esse nome, Variações Patrimoniais. Então, só para a gente definir um pouco o que são atos administrativos, são acontecimentos que ocorrem na empresa que não provocam alterações no patrimônio, gente. Então, tudo que acontece na empresa que não provoca um acontecimento, uma alteração, perdão, no patrimônio da empresa, a gente devemos chamar de atos e fatos administrativos, tá? Ok? Então, dois exemplos de atos e fatos administrativos que nós temos são admissão de empregados, por exemplo, assinatura de contrato, por exemplo, um ato que acontece numa empresa, uma simples reunião entre a direção e os funcionários. Isso são acontecimentos, mas não provoca alteração patrimonial, tá? Então, esse tipo de acontecimento é chamado de ato contábil ou ato administrativo. São os acontecimentos que ocorrem na empresa e não alteram o patrimônio, certo? Já o fato administrativo, o fato contábil, justamente são os acontecimentos que provocam variações nos valores patrimoniais. Então, toda vez que ocorre um fato ou um ato administrativo, nós temos modificações nos valores patrimoniais, ou seja, no patrimônio da empresa. Aí tem uma pequena observação. Os fatos contábeis, os fatos administrativos, podem ou não alterar o patrimônio líquido, mas cuidado, gente.
Alterar o patrimônio é uma coisa, alterar o patrimônio líquido é outra. Então, por exemplo, uma modificação no patrimônio pode ser uma mudança de elementos de local. E o total do patrimônio da empresa continua o mesmo. O patrimônio líquido da empresa continua o mesmo. Ok? E aí, vamos lá. Por modificarem o patrimônio, devem ser contabilizados por meio de contas patrimoniais ou de resultados. E aí, os fatos contábeis ou administrativos, eles basicamente são classificados em 3 grupos, tá? O primeiro grupo que a gente vai estudar são os fatos permutativos. O segundo grupo são os fatos modificativos. E o terceiro grupo são os fatos mistos, que, na verdade, são fatos administrativos que têm características permutativas e modificativas, mas a isso a gente verifica mais tarde, tá? E aí, o que são fatos permutativos? Presta bem atenção nessa definição. São fatos ou são aqueles que provocam permutações entre contas do ativo ou passivo, sem modificar o valor do patrimônio líquido. Pode também ser chamados de fatos qualitativos. Ou seja, gente, quando se fala em fato permutativo, a gente está falando de um acontecimento que vai mudar o patrimônio, sim. Vai mudar os valores patrimoniais, sim. Mas não vai mudar o valor do patrimônio líquido. Então, o que está lá no patrimônio líquido continua igual, ok? E aí, o fato permutativo pode ocorrer trocas entre elementos do ativo, entre elementos de passivo, ou entre ambos elementos ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, professor, o que seria um fato permutativo que vai gerar mudanças em elementos do ativo? Pense o seguinte, a minha empresa hoje fechou o dia e recebeu, o caixa está com muito dinheiro, eu tenho 10, 15 mil reais no caixa da empresa. Eu não posso, por uma questão de segurança, deixar tanto dinheiro assim no caixa da empresa. E aí, o que é que eu faço? Em um determinado momento, eu vou fazer um depósito desse meu caixa, ou seja, que a gente chama de sangria. Eu vou tirar esse dinheiro do caixa e depositar na conta banco da empresa. Então, observe, eu tenho 10 mil na conta caixa, eu vou tirar 9 mil e depositar no banco. O que é que vai acontecer? Esses 10 mil reais que estão no ativo da empresa não vai sair do ativo da empresa. Ou seja, ele só vai permutar entre as contas. Ou seja, 9 mil reais, os 10 mil reais que estavam no caixa vão diminuir para 1.000 reais. E a conta banco, que hoje, vamos imaginar que o saldo seja zero, vai aumentar para 9 mil reais. Então, antigamente eu tinha 10 mil de caixa e zero de banco, um total do ativo 10 mil. Agora eu tenho 1.000 reais de caixa e 9 mil reais no banco, um total de 10 mil. Observe que houve uma alteração no patrimônio, houve uma variação patrimonial, tá? Somente entre elementos de ativo. Isso não influenciou nenhum elemento lá no patrimônio líquido, nem muito menos algum elemento do passivo, ok? Então, foi isso que de fato aconteceu. Tá? E aí eu vou começar agora a trabalhar com vocês um exemplo de fixação, levando em consideração um balançozinho patrimonial. E aí eu peguei esse exemplo aqui, tá? Então imagine uma situação onde o ativo da empresa seja composto de 3 continhas. O ativo circulante tem o caixa e o estoque, e o ativo não circulante tem o imóvel de 5 mil. Tá vendo que tudo isso totaliza 11 mil reais. Já o passivo circulante tem 2 mil e o patrimônio líquido 9 mil, totalizando 11 mil reais. Então, esta é a minha situação inicial. Hoje eu estou assim. Comecei o dia na minha empresa desta forma. E aí, durante o dia, vão acontecer
atos administrativos e fatos administrativos. Então, o primeiro fato que aconteceu, eu chamei de fato A. Está aqui, ó. É até o exemplo que eu dei. Depósito de R$ 500 do caixa na conta bancária da empresa. Ok? Está aqui, ó. R$ 500. Então, observe que eu não tenho, voltei aqui para o slide anterior, observe que eu não tenho conta banco. Então, gente, quando eu não tenho conta banco, significa que a conta, o saldo é zero. Lembra lá atrás quando a gente falou de contas patrimoniais. As contas patrimoniais, elas sempre vão existir, desde que existam elementos patrimoniais que a representem. Ou seja, a conta banco não existe porque eu não tenho saldo na conta banco. Por isso que ela não aparece aqui. Então, se o saldo da conta banco é zero, não vai estar aqui. Só que o que é que aconteceu aqui, gente? Aconteceu um fato permutativo. O que é isso? Elementos, eles permutaram, eles se modificaram dentro do patrimônio. Observa, eu peguei R$ 500 do caixa e depositei na conta banco. Então, significa dizer que o caixa, que era R$ 2.000, não vai ser mais R$ 2.000, vai diminuir em R$ 500. E o banco, que nem existe aqui, vai passar a existir com saldo de R$ 500. Está aqui, ó. Olhe que houve uma permutação. Os R$ 2.000 se transformou em 1.500 e o banco passou a ter um saldo de 500 quando era zero. Observe que o total do patrimônio não modificou, só houve uma permutação, modificou a composição patrimonial. E o que interessa, gente, o que vai mostrar para a gente se o fato é permutativo é isso aqui, ó. Tá vendo o patrimônio líquido? Antes da gente fazer o ato administrativo, ou seja, o fato permutativo, observe que o patrimônio líquido tinha um saldo de 9.000. E depois do fato, o saldo continuou 9.000. Então, toda vez que acontecer um fato administrativo, um fato contábil, e esse fato não alterar o patrimônio líquido, estamos falando de um fato permutativo, ok? Fato permutativo é todo aquele fato onde ocorre alteração do patrimônio, tá? Sem modificar o patrimônio líquido. E entenda como alteração do patrimônio, desculpa só, como alteração, variação patrimonial, essa simples mudança na composição, tá? Ok? Observe que houve uma mudança na composição e o patrimônio continuou o mesmo, ok? E aí vamos para o exemplo ou fato B, um outro exemplo, tá? Que ele pegou e disse o seguinte, ó, na conta salários a pagar, no valor de R$ 2.000 registrado no passivo, está contido R$ 200 referente a imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, antes eu tinha isso aqui, ó. E aí foi descoberto que, por algum motivo, a gente registrou a conta salários a pagar embutidos impostos, que não é legal isso acontecer. E aí foi feito o ajuste. Esse ajuste vai tirar dos R$ 2.200. Ou seja, vai haver uma permutação. Vai sair R$ 200 de uma conta do passivo e esses R$ 200 vai entrar em outra conta do passivo chamada imposto de renda retido na fonte. Então, observe o saldo que eu tinha anteriormente, que era esse aqui, e agora eu vou passar para esta composição. O salário a pagar, que era 2.000, agora é 1.200, 1.800, perdão, e os impostos a recolher, que eram do zero, agora é 200. Observe que esse fato permutativo
esse fato administrativo permutativo alterou a composição do passivo, tá? Mas não modificou o total do patrimônio da empresa, ok? Não modificou, tá? E o que mais interessa para a gente? Eu sei que é permutativo porque não modificou o patrimônio líquido, ok? E aí o fato C. O fato C, compra de mercadorias a prazo por R$ 1.000. Então, observa, eu não tenho aqui a conta mercadorias, tá? Eu não tenho a conta fornecedores, eu não tenho a conta clientes a pagar. E o que é que aconteceu nesse fato? Se você se lembrar, no primeiro fato, a gente teve um fato permutativo que movimentou apenas elementos do ativo. No segundo fato, nós tivemos um fato permutativo que movimentou apenas contas do passivo. Agora, gente, eu tenho um fato que vai movimentar contas, mercadorias, que é uma conta de ativo, e eu comprei mercadorias a prazo, ou seja, vou gerar uma conta chamada fornecedores ou contas a pagar, que é uma conta do passivo, é uma obrigação. Então, o que é que vai acontecer? Eu estou tendo um fato permutativo que está envolvendo contas de ativo e de passivo ao mesmo tempo, ok? E aí, quando é que isso acontece, gente? O que é que vai acontecer? Observe que eu não tenho aqui a conta mercadorias. Agora, perdão, eu tenho a conta estoque, que é a mesma coisa, desculpa. Então, na verdade, eu não comprei mercadorias por 1.000, então eu coloquei essa mercadoria na conta estoque, que antigamente era de 4.000. Agora passou a ser 5.000. Então, antes de eu me preocupar com a contrapartida, que é o que aconteceu no passivo, vamos verificar o seguinte: qual é o saldo que eu fiquei, gente? Eu tenho agora 2, mais 5, 7, mais 5, 12. Antigamente, meu saldo do meu patrimônio era 11. E depois do fato, passou a ser 12. Mas vamos ajustar logo. E aí, o que é que vai acontecer? A conta duplicatas a pagar acabou de surgir. Professor, eu registrei como fornecedor, estava certo? Sim. Eu registrei como contas a pagar, estava certo? Sim. Não tem problema. Ok? Fato é, o estoque aumentou em R$ 1.000 e a duplicata aumentou em R$ 1.000. Com isto, o valor do meu patrimônio passou a ser R$ 12.000. Professor, o senhor disse que quando altera o patrimônio líquido, o fato não é permutativo. Exatamente. E continua afirmando. O patrimônio líquido antigamente, quanto é que era? 9.000. O total do patrimônio era 11. O patrimônio líquido, 9. Depois desse fato permutativo, o patrimônio líquido continuou em 9. Então, eu não alterei o patrimônio líquido, eu alterei o total do patrimônio, que passou a ser 12. E aí, esse fato permutativo começa a aumentar um pouquinho o nominho dele. Nos dois exemplos, a gente só chamou de fato permutativo. Aqui, o que é que aconteceu? Aconteceu um fato permutativo? Sim. Por quê, professor? Porque houve uma permutação entre elementos do ativo e do passivo. E não alterou o patrimônio líquido. Então, é um fato permutativo. Mas o que é que aconteceu com o patrimônio da empresa, que era 11? Passou a ser quanto agora? 12. Esse patrimônio aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, aí a gente começa a chamar isso de fato permutativo aumentativo, ok? Então, esse é um exemplo de um fato permutativo aumentativo. Por quê? Porque os elementos entre ativo e passivo permutaram
ok? Houve uma permutação, mas que ocasionou o aumento do patrimônio em R$ 1.000. Por isso, quem está chamando de fato permutativo aumentativo, ok? Do mesmo jeito, poderia ter ocorrido um fato permutativo diminutivo, mas depois a gente verifica isso. Agora que a gente já entendeu que o fato permutativo, ele são fatos que alteram o patrimônio sem modificar o patrimônio líquido, eu vou passar para um outro fato, que é o fato que a gente chama de fato modificativo, tá? Que são aqueles que acarretam alterações para mais ou para menos no patrimônio líquido. Até então, a gente estava verificando os fatos que a gente trabalhou, ou seja, apenas o fato permutativo, ele modifica o patrimônio sem mexer no patrimônio líquido. Já o fato modificativo, obrigatoriamente modifica o patrimônio líquido, ok? E também são chamados de fatos quantitativos, ok? Os fatos permutativos a gente chama também de fatos qualitativos. E os fatos modificativos são chamados de fatos quantitativos, ok? Os fatos modificativos envolvem contas de resultado, ou seja, contas de receita e despesa, e, consequentemente, alteram o patrimônio líquido. Gente, para a gente alterar o patrimônio líquido, obrigatoriamente eu tenho que ter uma conta de resultado, ok? Conta de resultado são contas de receitas e despesas. E para a contabilidade tem um fato bem interessante que a gente vai estudar mais na frente, que se chama apuração de resultado. Toda vez que eu utilizo uma conta de receita e despesa, ou que chega ao término de um determinado exercício social, eu preciso apurar o resultado. E aí, nessa apuração, a empresa vai obter ou lucro, ou prejuízo, ou vai se manter igual. Então, toda vez que a empresa, através de suas receitas e despesas, ela tiver um aumento no resultado, ou seja, um lucro, ou uma redução no resultado, ou seja, um prejuízo, a gente vai estar tendo um fato modificativo, aumentativo ou diminutivo, dependendo do que aconteceu, tá? E aí, voltamos lá para o nosso balanço de exemplo, está aqui, certo? E aí, observe a nossa composição patrimonial. Nós temos 12.000 de patrimônio, onde 9.000 é o nosso patrimônio líquido, ou seja, o nosso capital próprio, e 3.000 é as nossas obrigações ou o nosso capital de terceiro. Olhando aqui para o lado das aplicações de recurso, que são os ativos, eu tenho 12.000, onde 5.000 é o nosso ativo não circulante, ou seja, a nossa aplicação de longo prazo, porque está dentro do não circulante, e os outros 7.000 são nossas aplicações de recurso de curto prazo. Tranquilo? E aí vamos ao fato D, que é o nosso quarto fato administrativo. A empresa pagou R$ 300 em dinheiro, referente à despesa com telefone e internet. Ou seja, nesse momento eu precisei pagar R$ 300 de conta telefônica. Tá? A conta telefônica não está aqui. E aí, o que é que foi feito? Eu paguei esses R$ 300. Ok? Então, esses R$ 300 saiu de onde? Do caixa. Então, o caixa, que era de 1.500, passou a ser agora 1.200. E aí, fazendo esta totalização aqui, o patrimônio que era de 12.000 passou a ser 11.700. O que é que acontece, gente? O meu passivo diminuiu.
E diminuiu por onde? Pela minha conta lucros acumulados. Por que isso, professor? Porque toda vez que a gente tiver uma conta de resultado, a gente precisa fazer a apuração. E aí, pagar a despesa de conta de telefônico, de internet, me fez sair R$ 300 da empresa. Eu tive R$ 300 de despesa nesse fato e não tive nenhuma receita. Houve alguma receita? Não. Então, qual foi o resultado da empresa após essa transação? Menos R$ 300, ou seja, prejuízo de R$ 300. Como eu tinha um saldo de lucro acumulado de R$ 1.000, eu abati do lucro R$ 300, ou seja, o que era 1.000 passou a ser 700. E o meu patrimônio, que era 12, passou a ser 11.700. Mas o que interessa é o seguinte: o meu patrimônio líquido, que era 9, passou a ser 8.700. Com isto, eu tive um fato modificativo, ok? Diminutivo. Por quê? Porque esse fato modificou o patrimônio líquido e a variação foi negativa, ou seja, eu reduzi o meu patrimônio líquido. Tá? E aí vou continuar no fato modificativo, só que agora um outro exemplo. A empresa recebeu R$ 200 em dinheiro referente à receita de aluguel. Como é que está o patrimônio da gente? Perdão, desculpa. Como é que estava o patrimônio da gente? 11.700 de patrimônio, dos quais eu tenho 8.700 de patrimônio líquido. Mas o que foi que aconteceu? Eu recebi uma receita com aluguel de R$ 200. É uma conta de resultado. E o que é que aconteceu com este aluguel? O dinheiro foi para onde? Foi para o caixa. Então, eu tenho uma conta de resultado e uma conta de patrimônio, assim como no lançamento anterior, no fato anterior. Eu tive o aluguel, eu tive a despesa, que é uma conta de resultado, e a conta caixa, que é uma conta patrimonial. O fato modificativo sempre vai ter essas duas contas, uma de resultado e uma de patrimonial. De patrimônio, uma conta de patrimonial e uma de resultado. E isso sempre vai levar a empresa ao quê? A ter lucro ou prejuízo. E aí eu preciso apurar. Nesse caso, eu tive uma receita de 200 e nenhuma despesa referente. Então, eu tive um lucro de 200. Então, o que é que vai acontecer? Os R$ 200 que eu recebi do aluguel entrou no caixa, 1.400, o que levou o nosso patrimônio para R$ 11.900. E aí eu não tive nenhuma modificação aqui, ó, em nenhum desses elementos patrimoniais, exceto a conta lucros acumulados, que era 700 e passou a ser, nesse caso, 900. Então, observe que o meu patrimônio agora bateu 11.900 e 11.900, e o meu patrimônio líquido, que era 8.700, agora passou a ser 8.900. Dessa forma, eu estou tendo um fato modificativo aumentativo. Por quê? Porque modificou o patrimônio líquido? Sim. Aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então, é um fato modificativo aumentativo. Ok? Foi isso que aconteceu. Tá? Eu ainda tenho 5 minutos. Eu vou tentar correr para ver se eu finalizo a aula nesses 5 minutos e depois eu volto com vocês só para tirar dúvida, tá? E aí, esses fatos mistos, veja, são aqueles que envolvem ao mesmo tempo um fato permutativo e um fato modificativo. Agora complicou, professor. Eu estava entendendo uma coisa olhando o patrimônio líquido. Mexeu no patrimônio líquido, dancei. Eu já sei que é modificativo. Não mexeu, eu já sei que é permutativo. E como é que eu vou achar um fato que seja os dois? Bem, a característica desse fato é que vai alterar o patrimônio líquido e vai alterar o ativo e o passivo. Então, basicamente, gente, eu vou ter aqui uma conta de resultado
e mais de uma conta de patrimônio por mais de uma conta de resultado. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente parou aqui, não foi? Em 11.900. Aí vamos ver o fato F. Imóveis que custaram R$ 5.000, ou seja, tá aqui, ó. Quanto eu tenho? 5.000. Eu vendi ele à vista por 6. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Tá? Esse 5.000 aqui vai zerar e vai permutar para onde? O valor que eu tinha do imóvel vai vir para onde? Para o caixa. Sim, professor, mas o senhor vendeu ele por 6. Beleza. Esses 6.000 que eu estou vendendo, esses R$ 1.000, é o que a gente chama de lucro na transação com imóveis. Esses lucros vão também ser incorporados no caixa e no lucro acumulado. Então, vai acontecer a permutação das contas do ativo, ou seja, eu vou estar mexendo com a conta imóvel e com a conta caixa, duas contas de ativo, houve uma permutação. E também vou estar alterando uma conta do patrimônio líquido, que é a conta lucro, onde eu vou destinar o ganho que eu tive na operação, ok? Então, o que é que vai acontecer? Meu caixa, que era 1.400, vai incorporar aqueles os 5.000 mais os R$ 1.000 de lucro, ou seja, vai para 7.400. O imóvel que estava aqui zerou, então, quando não existe elemento patrimonial, a conta não precisa existir no balanço. Então, eu estou aqui com o quê? R$ 12.900 de patrimônio. E aí, o que é que aconteceu? Os R$ 1.000 que eu tive de lucro, eu incorporei ao patrimônio líquido, tá? Ao lucro acumulado, e fechei os 12.900. Então, observe que o meu saldo do patrimônio líquido antigamente era 8.900 e agora é 9.900. Alterei o patrimônio líquido e alterei também a composição do ativo. Houve uma permutação. Então, esse fato será conhecido e chamado de fato misto aumentativo. Por quê? Porque aumentou o saldo do patrimônio líquido, tá? E, rapidamente, eu vou aqui expor o fato G, que a empresa pagou duplicatas no valor de R$ 1.000 em dinheiro, tendo pago também R$ 100 de juros. Então, veja, eu paguei agora uma duplicata que custava 1.000 atrasado. Então, eu tive uma despesa com juros de R$ 100. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou abater, tirar do meu caixa 1.100, tirar do meu passivo 1.000 e ter que tirar também do meu lucro 100, que foi a fatia do prejuízo. Então, houve a permutação dos elementos de ativo e passivo, uma conta patrimonial, outra conta patrimonial e uma conta de resultado. Sempre que existir mais de uma conta patrimonial e uma conta de resultado, estamos falando aí de um fato misto, ok? E aí, o que é que aconteceu? Saiu os R$ 1.000 aqui de duplicatas a pagar e veio para cá, foi retirado do caixa, os 1.100, e a gente também retirou do lucro R$ 100, que foi o prejuízo que eu tive nesta operação, totalizando 11.800. Então, gente, para facilitar, rapidamente, eu tenho essa tabelinha aqui, ó, que diz que fatos permutativos envolvem apenas contas patrimoniais. Modificativo, apenas uma conta patrimonial e uma ou mais contas de resultado. E o fato misto envolve mais de uma conta patrimonial e ou mais de uma conta de resultado, tá? Então, gente, com isso, a gente termina, de fato, aqui o nosso conteúdo, tá? Eu estou parando aqui a gravação, porque está faltando menos de 1 minuto para o vídeo finalizar, ok?